todos. Hoje irei apresentar o artigo ISO 9001-2015 aplicado ao setor de compras, um estudo de caso em uma empresa do setor de energia. Meu nome é Roberto Laís, sou graduada em Engenharia de Produção pela PUC Minas. Esse trabalho teve como professora orientadora Paula Salume. Ela é professora de Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis da Universidade Federal de São João del Rei. O artigo vem apresentar a importância e como ocorre a implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 9001-2015 no setor de compras. Hoje, as organizações cada vez mais buscam pela redução de desperdícios, os quais impactam diretamente nos custos de seus produtos e serviços, e pela prática de gestão da qualidade, ambos como uma estratégia para serem mais competitivas no mercado. Como objetivo geral, temos apresentar as etapas de implementação da ISO 9001-2015 no setor de compras de uma empresa do ramo de energia e objetivos específicos propor melhorias na relação com os fornecedores, padronizar o processo de aquisição de produtos e serviços e identificar os benefícios e dificuldades do processo de implementação. Falando rapidamente sobre o referencial teórico, temos então, em um primeiro momento, a evolução da abordagem da qualidade nas organizações, onde irá tratar das 4 eras: a era da inspeção, a era do controle estatístico da qualidade, a era da garantia da qualidade e a era do controle total da qualidade. Em seguida, falamos sobre o sistema de gestão da qualidade, onde vai tratar de todas as atividades desenvolvidas pela organização para o gerenciamento de seus processos, e de forma a garantir que todos os recursos materiais, financeiros e humanos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. Em seguida, vamos tratar dos princípios da ISO 9001-2015, né, como que ela auxilia as organizações a definir seus objetivos, né, e melhorá-los constantemente. E, por último, temos falar sobre o setor de compras, né, a sua evolução ao longo da história e a sua importância dentro das organizações. A metodologia, né, de pesquisa adotada foi do tipo qualitativa e baseada no método de pesquisação. A pesquisação, ela consiste em uma relação, né, direta entre a base empírica e a ação, em que os pesquisadores, né, e o pessoal diretamente envolvido interagem de forma cooperativa e participativa. Como fonte de dados foi utilizada a entrevista qualitativa semi-estruturada, a observação participante, diário de bordo, documentos desenvolvidos ao longo do projeto de implantação. Baseado nas etapas do processo de implantação da ISO 9001-2015, foi elaborado, né, as etapas do processo de implantação dentro do setor de compra. Essas etapas a gente irá ver mais detalhado a seguir. Apresentando, então, um pouco sobre a empresa, né, objeto de estudo. O trabalho foi desenvolvido em uma empresa do setor de energia, especializada em operação, manutenção, automação e logística de usinas de geração de energia. A organização atua em aproximadamente 40 usinas, sendo 33 operadas de forma remota, através do Centro de Operações localizado em Belo Horizonte. Bom, dando início, então, às etapas de implantação. A primeira etapa consiste, né, na conscientização e motivação, que teve 2 pontos-chave. O primeiro ponto, né, ele está associado ao crescimento, uma vez que a mesma estava, na época, em uma fase de transição de pequena para média empresa. Neste momento, se não for adotado uma estratégia, né, de crescimento associada à padronização e à organização, a empresa pode se perder nesse crescimento e, no pior dos casos, né, ir à falência. E o segundo ponto se trata de uma estratégia comercial, né, que a organização, definindo bem os seus processos, ela se torna capaz de garantir, né, que seus serviços irão agregar valor aos negócios dos seus clientes, correndo, assim, uma liderança de mercado. A definição de escopo, né, foi a próxima etapa. Ela se definiu, né, através de reuniões entre diretoria, coordenadores e a consultoria, e a aplicação do sistema de gestão da qualidade
ele foi definido que iria abranger todos os setores que estão, né, que estão diretamente ligados, né, ao processo de prestação de serviço. Em seguida, damos início, então, aí ao mapeamento de processo. Após, né, a definição do escopo, né, deu-se início, então, a esse mapeamento de processo, que consiste em definir as interrelações das atividades dos setores da organização por meio de um fluxograma, de forma a identificar as operações e seus responsáveis dentro do respectivo processo. Como podemos verificar, nesse primeiro fluxograma, né, mostra aí o processo de aquisição de um produto ou serviço, né, a interação entre os departamentos solicitantes, o setor de compra, fornecedor, né. Nesse segundo fluxograma, podemos identificar como que se dá o processo de recebimento, seja dos produtos e serviços. E, bom, sendo assim, né, após definido, né, como que se dá todo esse fluxo, né, de aquisição e recebimento, né, de produtos e serviços, foi elaborado, então, né, a estrutura do sistema de gestão da qualidade, né, de seus processos conforme exige a norma. Podemos identificar, então, nesse quadro as entradas, né, e as saídas do processo, e também como as variáveis, né, que influenciam, né, na conclusão do mesmo. A elaboração dos documentos, né, a gente teve a elaboração do documento que é o procedimento operacional, né, que ele define como que deve ocorrer todos os processos de qualificação de fornecedores, aquisição dos produtos e serviços, né, e por último também estabelece o método de avaliação e desempenho dos provedores externos, e também temos os documentos da qualidade, né, que visam dar suporte a esse procedimento operacional. Esses documentos, após preenchidos, tornam-se, então, registros da qualidade. Após, né, dispondo de todas essas documentações, foi definido, então, a necessidade, né, de um software. E junto com a TI, né, e uma empresa externa contratada, foi dado início, então, ao desenvolvimento de um software em cima da plataforma SharePoint Online. No entanto, o software ele não chegou a ser concluído de forma satisfatória, a entrega ocorreu fora do prazo e esse mesmo que foi entregue não foi entregue da maneira que deveria ter sido feita, né? Bom, em paralelo, então, ao desenvolvimento do software, fizemos, então, a implantação em treinamentos. Como a gente percebeu que tínhamos, né, alguns problemas, que talvez o software não poderia estar funcionando, preferimos dar continuidade no processo. Então, foram feitos treinamentos, tanto presencial quanto via Skype com os colaboradores, enviado e-mails para formalizar, né, o que foi dado no treinamento e também para envio, né, dos documentos. À medida que havia dúvidas no processo, a gente revisava os documentos, assim, treinava novamente o pessoal e tínhamos um processo de melhoria contínua. Bom, feito isso, tivemos então nossa primeira auditoria, que foi a auditoria interna. O setor de compras, portanto, né, teve aí 3 recomendações de melhoria, que foi melhorar a rastreabilidade dos documentos gerados na área, estabelecer os objetivos e indicadores, né, que possam ser mensuráveis, e estabelecer manual book padronizado sobre os materiais a serem solicitados. Essas recomendações foram realizadas, né, através de um plano de ação, e assim podemos ir para a auditoria de certificação. A auditoria de certificação foi realizada pela empresa certificadora RINA, Brasil Serviços Técnicos Limitado, e teve o setor de compras, teve como uma recomendação também de melhoria, o que diz respeito ao processo de verificação de mercadoria adquirida. Bom, como considerações finais, né, podemos considerar aí que a gente teve uma notável mudança, né, na cultura organizacional, que a falta de padronização de processos, né, realmente dificultou o início da implantação, mas que posterior, né, esse controle do processo foi de uma maneira bem eficaz. A presença de um profissional, né, da qualidade ali acompanhando todo o processo também fez com que a implantação, né, evoluísse de forma mais rápida e satisfatória. A ausência de um plano de risco no que diz respeito ao desenvolvimento do software, né, também a gente percebeu que se houvesse, né, poderia ter sido desenvolvido de uma forma melhor. E também a gente entende que a implantação da ISO 9001 requer um esforço contínuo, né, é o que o próprio nome diz, uma melhoria contínua. Aqui estão as principais referências bibliográficas.
e os nossos contatos. Agradeço a atenção de todos.